Atenção, pessoal, que investe em renda fixa. O que a gente vai analisar agora é urgente e pode impactar diretamente o capital investido. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar agora, né? E que muita gente está se fazendo neste exato momento. E não é para menos, a notícia é séria. A liquidação do Banco Pleno acendeu um baita alerta no mercado. E aquela proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC, sabe? Aquele mecanismo que todo mundo confia para proteger os investimentos? Então, a história não é tão simples quanto parece. Vamos mergulhar nisso. Então vamos lá. Oficialmente, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno. Mas o que isso significa na prática? Basicamente, é o fim da linha para o banco. O BC chega, intervém, fecha as portas e um liquidante assume para tentar vender o que tem e pagar as contas. E a justificativa foi bem clara. A situação econômico-financeira do banco estava muito comprometida e a liquidez, ou seja, o dinheiro em caixa, estava se deteriorando. E aí a gente chega nesse número aqui, que deixou todo mundo de cabelo em pé. Quase 5 bilhões de reais. É isso mesmo, 4,9 bilhões em depósitos no Banco Pleno que, em tese, teriam a cobertura do FGC. Parece muito dinheiro, parece que está tudo seguro, né? Mas a história tem uma camada bem mais complexa por baixo. Para a gente entender de verdade o risco que o Pleno representava, não dá para olhar só para a foto de agora. A gente precisa voltar um pouco no tempo e entender a conexão dele com a crise do Banco Master. Nada disso aqui aconteceu por acaso. Tem toda uma teia por trás. Olha só essa trajetória, que coisa. O banco, que era o antigo Indusval, vira Voiter, lá em 2019. Aí no finalzinho de 2023, o Banco Master vai lá e compra o Voiter. Pouco mais de 1 ano e meio depois, em julho de 2025, ele já é vendido de novo e se torna o Banco Pleno. Uma sequência de mudança de nome, de dono, que acabou com a liquidação poucos meses depois. Isso por si só já devia acender uma luz amarela, para não dizer vermelha. E essa frase aqui do Roberto Troster, um nome de peso, ex-economista-chefe da Febraban, resume a situação com uma perfeição que chega a ser assustadora. O Banco Pleno, mesmo depois de ser vendido, ainda era visto pelo mercado como, sabe, a última ponta solta daquela crise toda do Master. Era uma herança de risco que, no fim das contas, se provou fatal. E agora, chegamos na pergunta que vale literalmente 250 mil reais, ou talvez muito mais para algumas pessoas. O FGC vai cobrir todo mundo? É exatamente aqui que a nossa análise fica crítica. Sabe aquela frase, "In FGC we trust"? Virou quase um mantra no mercado. Muita gente investe de olho fechado em qualquer instituição associada porque conta com essa garantia. É uma sensação de segurança quase total. Só que a resposta, infelizmente, é um sonoro não. E o motivo está numa regrinha específica do fundo que, olha, muita gente não conhece. Presta atenção nisso aqui, porque é o pulo do gato. É a tal da regra do conglomerado. Aquele limite de 250 mil reais, ele não vale só por banco. Ele vale pelo conjunto de empresas de um mesmo grupo financeiro. E aqui está o ponto central de tudo. Houve uma janela crítica. Quem investiu no Pleno, que na época ainda se chamava Voiter, entre o comecinho de 2024 e julho de 2025, para o FGC, essa pessoa estava investindo no conglomerado Master. O dinheiro ia para a mesma caixinha. E este slide aqui deixa a consequência disso claríssima. O investidor A, que aplicou no Pleno depois da venda, em agosto de 2025, está seguro. Tem direito a uma nova cobertura. Já o investidor B, que aplicou em maio de 2025 dentro da janela e já tinha atingido o teto de 250 mil no Master, ficou de fora. O valor investido no Pleno simplesmente se soma ao do Master e o que passar do limite não tem garantia. Então, a grande lição aqui vai além de decorar as regras do FGC. É sobre aprender a ler os sinais de fumaça, sabe? Identificar os alertas antes que o incêndio comece. E o mercado deu várias pistas. Olha, especialistas apontam um padrão que se repete. O Banco Pleno, por exemplo, oferecia CDBs com taxas muito acima do mercado, tipo 108% do CDI para prazo curto. Isso não é um presente, é um sinal de que o banco precisa pagar mais caro para captar dinheiro, muitas vezes por enfrentar pressão de liquidez. Se a gente soma isso à deterioração da carteira de crédito, que disparou em pouco tempo, o cenário de risco fica evidente. É aqui que a gente vê a diferença entre a percepção e a realidade. Um rendimento alto é visto como oportunidade, quando na verdade pode sinalizar um custo de captação perigoso. A confiança cega no FGC ignora regras complexas como a do conglomerado. O que parece uma oportunidade única pode ser, na verdade, uma instituição com uma baita pressão de liquidez. E tudo isso nos traz até aqui a lição final. O que fazer com essa informação para proteger o capital de agora em diante?
A mensagem central é esta, e ela é dura, mas é a verdade. O mercado financeiro não perdoa a falta de gestão de risco. Informação não é só poder. Informação é proteção. A proteção vem de atitudes bem práticas. É preciso sempre verificar se diferentes bancos não pertencem ao mesmo conglomerado. Taxas muito altas são um sinal para investigar, não para investir de olhos fechados. A diversificação real é em instituições diferentes e não relacionadas. E, por fim, é fundamental acompanhar as notícias sobre a saúde financeira dos emissores. E para fechar, fica essa provocação. Depois de tudo o que foi visto, a pergunta que fica é: o quão bem uma carteira de investimentos está realmente protegida contra os detalhes e as armadilhas que o mercado esconde? A resposta pode definir o futuro de qualquer investimento.